Olá, senhores. Com relação aos conflitos de interesse e às formas adequadas de solução de conflito, a gente tem que lembrar, primeiramente, que os conflitos de interesse eram, em seu início, solucionados basicamente pela autotutela ou autodefesa. Ou seja, a questão litigiosa era sempre definida por aquele que detinha a maior força, imposição da vontade sempre do mais forte. Esse método só foi superado quando o Estado passou a realizar o chamado monopólio da jurisdição, impedindo assim que as pessoas fizessem a justiça pelas próprias mãos, o que refuta a lei de Talião. Bom, nós temos, além da autotutela, meios que são chamados de heterocompositivos e meios autocompositivos de resolução de conflitos. As principais formas heterocompositivas de solução de conflitos são promovidas tanto pelo processo judicial, que é feito perante o Poder Judiciário, portanto a jurisdição estatal, e pelos procedimentos arbitrais, ou seja, pela arbitragem, que é foco da nossa matéria. Já as principais formas autocompositivas de solução de conflitos são a negociação, a conciliação, a mediação, que são métodos adequados, integrados a uma terceira onda, digamos assim, renovatória do direito processual, que a gente pode encontrar em Brian Gart, em Mauro Capelletti, em Francisco Carralli, que são autores que trabalham essas questões. Bom, as formas adequadas de resolução de conflitos atendem à ideia de justiça. O que na verdade nunca foi exclusividade do Poder Judiciário, embora agora, para muitos dos senhores, se afigurem assim, até por força da determinação constitucional que fala da garantia da jurisdição estatal, Está subordinado ao Poder Judiciário a prevenção, tanto da lesão como da questão. Você pode, tanto por lesão como por prevenção, socorrer-se do Poder Judiciário. Pois bem, nós temos na conciliação, que não será vista, mas na mediação, na negociação e na arbitragem, formas que muitos também chamam de extrajudiciais, da expressão MESC, meios extrajudiciais ou métodos extrajudiciais de solução de conflitos, ou MASC, que são os métodos ou meios alternativos, ou que nós adotamos agora, métodos adequados de solução de conflitos. Esse é o formato mais correto para se trabalhar a questão. Pois bem, essa aula visa apenas esclarecer aos senhores que nós não temos apenas e tão somente a negociação, a mediação ou a arbitragem. Existe hoje um número crescente de formas adequadas de solução de conflitos, visando deixar a tutela estatal como última e não como primeira alternativa. Então, a noção hoje é de tentar realizar outras formas, ou cada vez mais, aumentando essa dinâmica, sobretudo na esfera privada de conflitos. Então, apenas para que alguns entendam, nós temos, dentre esses instrumentos ou métodos, o chamado mini-trial, que seria como um mini-tribunal arbitral, nesse caso, O mini-trial é um sistema em que cada parte elege o seu representante e esses indicam um terceiro neutro que vai verificar as posições e resolver a questão proposta. Então, vejam que os representantes defendem o interesse de cada uma das partes, mas você tem um terceiro fazendo às vezes aí de julgador ou terceiro neutro, como eles entendem muitas vezes, respeitado por todos, de tal forma que essa decisão, embora não tenha muitas vezes efeito vinculante, vocês encontrarão em outros estados do mundo
tendo essa posição mais vinculativa. Então, essa é o método de mini trial. Nós temos ainda a avaliação de terceiro neutro. A avaliação de terceiro neutro, que também é chamado de N, ou Neutral Evaluation, aqui as partes indicam um terceiro imparcial, desde que ele tenha, obviamente, um conhecimento específico da matéria, que é objeto dessa controvérsia ou dessa disputa. Para avaliação das posições, quer dizer, na verdade, esse terceiro neutro ele apresenta um prognóstico a respeito das chances de êxito dessa causa, caso você queira levar adiante. Também o resultado dessa avaliação de terceiro neutro não é vinculante. É perfeitamente possível que esse expert nomeado aponte como tendência dos tribunais e como pouco exitosa a causa, e independentemente disso, as partes queiram ajuizar a demanda. Qual a diferença dessa avaliação de terceiro neutro para um parecer? O parecer aí é contratado pela parte, muitas vezes já com o andamento do conflito judicial. Então, você tem um conflito judicial instalado e, como há uma área de expertise, você pretende que sobre aquele tema seja ouvido um grande nome. Então, aí você contrata um parecer desta pessoa que é feito com base em questões. É muito diferente da chamada avaliação de terceiro neutro, em que ele vai fazer um prognóstico e vai verificar aí a possibilidade de êxito dessa demanda, caso as partes pretendem levar adiante. Então, como é que ficaria esse conflito? Nós temos ainda o Dispute Board, ou DB, que nada mais é do que um comitê de especialistas independentes. Isso daqui geralmente se dá na execução de contratos de longa duração, né? Ou de execução diferida. Esse conselho ele visa garantir a efetividade do contrato e evitar que algumas demandas surjam e atrapalhem esse andamento contratual. Um exemplo do DB você tem ali os casos do metrô, por exemplo, foi feito o DB, né? Exatamente para não ter a ideia de parar a obra para resolver um questionamento. Você até pode apontar o que deve ser solucionado e determinar que aquele caso deva ser solucionado rápido. Mas a ideia desse comitê de especialistas é que não sejam juristas. Por exemplo, na construção do metrô, você tinha lá engenheiro, você tinha contador, você tinha um advogado. Por quê? Porque você tem todo um escopo, o contrato é muito grande, a finalidade é construir o metrô, e você não pode permitir que haja atraso na obra, quem vai ter que fazer isso é o engenheiro, verificar a aquisição de compra está tudo em ordem, se está obedecendo os valores, e quem vai fazer isso é o contador. Se teve algum acidente de trabalho na obra que justifique qualquer tipo de benesse, quem vai fazer essa avaliação já são os advogados ou experts em direito. Então, na verdade, existe aí uma alternância e uma preocupação muito grande em definir o que é de cada um deles e, sobretudo, fazer com que o contrato seja cumprido dentro do prazo, né? Sem gerar maiores demandas, sem gastos extras. Então, a ideia desse manejo de solução, desse DB, desse Dispute Board, é exatamente criar essas rotinas para verificação do desenvolvimento do contrato, né? E permitir que ele seja cumprido dentro daquilo que foi pactuado. Pois bem, além disso, a gente tem o DSD, que é o design de conflitos. Então, existe um design de sistema de disputas, por isso que chama DSD, design de sistema de disputas, em que você estabelece uma estrutura dentro de um caso muito complexo ou de um caso concreto envolvendo questões complexas, tentando resolver essas questões, seja por partes, né, grupos ou pessoas em condições distintas. A ideia dessa alternativa é, na verdade, promover uma gestão da controvérsia, né? Você não vai resolver de uma forma significativa, por isso que chama de design de conflitos ou de disputas.
Você vai desenhar como é que pode ser solucionada essa disputa e vai encaminhando cada uma das questões. Você pode utilizar a negociação para alguns, você pode utilizar a mediação para outros, né? Esse design de solução de conflitos acabou, por exemplo, formando a chamada Câmara de Indenização 3054, muito bem exemplificada pelo professor Francisco Carralho no seu curso de arbitragem. Essa Câmara de Indenização 3054 foi utilizada para ressarcir de forma conforme determinado por eles os familiares das vítimas do acidente com o voo da TAM 3054, que ocorreu em 17 de julho de 2007, envolvendo aí 199 pessoas. Então, você tinha uma questão administrativa, você tinha a questão das pessoas envolvidas, estabelecer quem seriam as pessoas habilitadas para poder receber ou não, fazer todo um tratamento com essas pessoas, preparar, dar o auxílio psicológico para depois chegar a uma câmara de indenização que não tivesse um valor único por pessoa, porque cada uma delas tinha uma realidade. Então, com isso, você solucionou com uma chamada Câmara de Indenização 3054, por quê, hein? Porque a ideia do DSD é resolver aquele conflito específico, mais nada. Depois desintegra-se. Então, acabou interessante esse sistema. A gente já tem o SACI, né? Ou o Sistema Administrativo de Conflitos da Internet, né? Que foi estabelecido no CGI em 2010. Então, é um sistema aí para os usuários de internet. Obviamente que isso daí já mudou. Hoje você tem o direito sistêmico, que trabalha com as chamadas constelações familiares, que está mais voltado, obviamente, pelo próprio nome, para o direito de família, mas não exclusivamente com isso, uma vez que a sua origem veio da infância, né, com algumas pessoas aí mais envolvidas no Brasil, representando o pensamento de Bert Hellinger, como o juiz Sam Storch, que atuava antes na Bahia, na vara da infância. Então havia toda uma preocupação em se fazer ali um direcionamento de qual o papel da pessoa dentro do sistema familiar em que ela está incluída. Porque se ele conseguisse fazer essa constelação familiar, portanto não tem nada a ver com astronomia, você consegue enxergar qual é o seu papel. Você enxergando qual é o seu papel na sua família ou na sociedade, fica mais fácil e mais leve viver e enfrentar alguns problemas. Nem preciso dizer que as constelações familiares, elas são uma metodologia utilizada na psicologia. O que existe hoje é a apropriação desse método da psicologia por parte do direito, voltado para o chamado direito sistêmico. Não há um consenso com relação a isso, mas nós já temos tribunais, tanto da Bahia como de Mato Grosso e agora do Paraná, que estão utilizando as técnicas das constelações familiares. Vocês encontrarão algum material a respeito disso, tanto no blog de Direito Sistêmico, como nos próprios tribunais, em reportagens que já saíram no Fantástico e em outros programas a respeito do direito sistêmico. Então, existem alternativas que estão sendo criadas? Sim, existem alternativas. Essas alternativas são meios adequados. O Kazuo Watanabe, que foi um grande precursor nessa área, ele falava muito do chamado tribunal multiportas. Para ele, se você tivesse dúvida, você deveria ajuizar a demanda e deixar que o juiz indicasse o método adequado. Ou seja, o Poder Judiciário seria, antes de tudo, funcionaria como tribunal multiportas. Nem tudo o que entrasse no Poder Judiciário ele deveria aceitar e acolher e transformar em demanda. É uma visão ousada, antiga, no sentido de que já foi proposta faz muito tempo, mas que encontra, talvez agora, até pela sobrecarga do Poder Judiciário, um olhar um pouco mais atento. Mas falta, por parte daqueles que estão no Poder Judiciário, um conhecimento maior desses métodos adequados de solução de conflitos, até para poder indicar.
assim como falta daqueles que operam no sistema do direito, como os advogados, o conhecimento de como trabalhar nesses sistemas. Muita gente confunde, falando que quer aprender sobre arbitragem porque eu não quero ser árbitro. Tá bom, mas você tem que ser um bom advogado na arbitragem. Então, saber como funciona o sistema é importante, ainda que você não queira exercitar a função de negociador, de mediador ou de árbitro, você tem, por dever de ofício, que saber como é que funcionam esses sistemas. E aí, no próximo encontro, nós verificaremos o início da negociação. Então, já trabalhando as formas autocompositivas de solução de conflitos. Ficamos por aqui, espero que estejam todos bem e abraços virtuais a todos.